Sentar, reverendo Éder tem a palavra. Deus o abençoe. Bom dia a todos, irmãos, a graça e a paz. Convido a todos que abram mais uma vez suas Bíblias, agora no texto de Gálatas, capítulo 3, verso 10 ao verso de número 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 ao versículo de número 14. Mesmo sentados, faremos essa leitura com a mesma reverência, com o mesmo respeito. Gálatas, capítulo 3, verso 10 ao verso de número 14. Vamos fazer mais uma vez essa leitura de forma responsiva. Estarei lendo o primeiro verso, os irmãos o seguinte, e assim por diante. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Senhor, mais uma vez, rogamos-te, Senhor, o teu agir que venha iluminar as nossas mentes, que venha quebrantar os nossos corações, e apesar das limitações do teu servo, apesar de todas as fraquezas, ó Pai, o Senhor seja a força, que o Senhor capacite, que o Senhor, ó Pai, esteja sendo nítido, que o teu servo nada é, e que o Senhor tudo é na vida do teu servo. Que o seu servo diminua e que o seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já se sentiu pressionado a ser perfeito, a agradar a Deus? Por certo, você já se sentiu assim ou tem se sentido. Você tem buscado agradar e ser merecedor do amor de Deus, merecedor do favor de Deus, e tem buscado às vezes seguir as regras direitinho, e você percebe que não consegue, que é incapaz. A verdade é que a salvação não é conquistada por obras, não é pela nossa capacidade, mas pela fé em Cristo. Essa é a boa notícia, que não é pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pelo que nós somos, mas pelo que Cristo é em nossas vidas. A Reforma Protestante nos ensinou sobre a justificação pela fé, somente. Não tem nenhum adendo à nossa fé. Nós não precisamos de dar uma ajudinha para Jesus. A Reforma Protestante foi veemente nesse sentido. Infelizmente, esse erro de tentar completar a obra de Cristo ainda persiste nas igrejas. E não só na igreja católica, como foi combatido na época da Reforma Protestante, mas mesmo dentro de igrejas evangélicas nós vemos isto. O eu humano tentando aparecer, tentando falar: Senhor, pode deixar aqui, o Senhor pode ir até aqui, tudo bem, Jesus, o Senhor fez o que era necessário lá na cruz, mas eu ainda sou bonzinho, eu tenho um pouquinho de bondade no meu coração, eu decidi aceitar o Senhor, eu consigo fazer isso ou aquilo ou outro, eu dou conta. Mas a Bíblia é clara, a graça de Deus através de Jesus, somente ela é suficiente para nos salvar. Martinho Lutero, o reformador, ele disse que
a justificação somente pela fé é a condição pela qual a igreja fica de pé ou cai. Se a igreja é centralizada na pessoa de Cristo, ou no eu humano, vai demonstrar o que vai acontecer futuramente com essa igreja. Nós, alguns anos atrás, vimos a questão do G12, onde o que tinha mais naquela filosofia, naquele momento ali, era o eu. E lembro-me de um casal que, na época, chegou no meu gabinete e falou: pastor, nós vamos sair da igreja porque lá nós encontramos, nós fazemos, nós sentimos. E eu mostrei para eles: olha, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, isso, isso. Vocês já têm o Espírito Santo do Senhor, vocês demonstram isso no fruto do Espírito. Eu disse: não, mas lá é diferente, lá. Isso foi num sábado pela manhã. Domingo pela manhã voltaram. Vocês nos aceitam ainda? A gente viu que não era do jeito que transparecia. Aquele eu, não era verdade. Eles notaram bem rapidamente que não era o eu do homem, mas o eu sou, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, que nos deu vida física, mas que nos dá vida também espiritual, somente nele. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos convertidos da Galácia. A Galácia era uma região dominada pelo Império Romano, a atual Turquia, e por volta do ano 48 depois de Cristo, essa carta foi escrita por causa dos problemas que estavam acontecendo, que judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, só que queriam levar todo o conceito judaico para dentro da igreja e falar: não é só Cristo, a gente precisa dar uma ajudinha para ele, a gente precisa de continuar ali. Eles destacavam a prática da lei mosaica como condição para a salvação, e não só a pessoa de Cristo. Acreditavam que a salvação era restrita somente aos judeus e aos gentios circuncidados. Defendiam a manutenção de tradições judaicas, mesmo após a vinda de Jesus. Eles não entendiam que em Cristo havia se cumprido aqueles preceitos anteriores na pessoa de Cristo, que todos aqueles elementos eram, na verdade, sombras daquilo que era perfeito, que haveria de vir, que era a pessoa do nosso Senhor e Salvador, que nele havia o cumprimento de todas aquelas cerimônias, que tudo apontava para Cristo. Eles procuravam desviar os gálatas, questionando a autoridade apostólica, falando: não, esse apóstolo Paulo é um rebelde, ele não tem autoridade, e vocês, cristãos aí da Galácia, vocês precisam ser circuncidados para serem salvos, porque senão vocês não têm o Espírito Santo. A gente ouve esse tipo de coisa até hoje, não da circuncisão, mas se você não fizer isso, se você não for desse jeito, você não tem o Espírito Santo. Condições humanas, mas nada bíblico. O apóstolo defende que recebeu sua mensagem diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala: olha, ainda que viesse um anjo dos céus, ou mesmo nós, com outro evangelho que não esse, seja maldito, anátema, rejeita. Mas vocês têm tão apressadamente passado da verdade para essa mentira, vocês parecem que estão hipnotizados pelas mentiras que têm sido disseminadas. E Paulo pega e fala: olha, vocês, quer judeus, quer gentios, vocês já desfrutam da salvação completa em Jesus. Vocês todos são herdeiros de Deus, filhos de Deus, todos vocês, segundo graciosas promessas do Senhor feitas a Abraão. No capítulo 3, nos versos 10 ao 14, Paulo apresenta dois argumentos opostos: a maldição da lei e a bênção da salvação em Cristo. Eu gostaria de ver com os irmãos, observarmos esses dois argumentos de Paulo sobre essas duas alternativas: fé ou obras. É uma alternativa que alguns têm demonstrado, alguns pela obra, outros pela fé, mas
o que a Bíblia nos diz. Não é o achismo, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas o que a Bíblia diz a respeito disso. Em primeiro lugar, a maldição da lei é para todos os que confiam nas obras. Maldição da lei para todos aqueles que confiam nas obras. Quem procura a justificação nas obras da lei, está sobre a maldição, está debaixo da maldição da lei. Paulo afirma que aqueles que dependem da prática da lei para justificação estão debaixo dessa maldição. E ele cita Deuteronômio 27, 26, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo pega e fala, tudo bem, vocês querem viver pela lei? Vocês querem voltar para os antigos fundamentos? Vocês querem um cristianismo com algo mais? Vocês querem aí tomar elementos que já foram deixados de lado? Tudo bem, mas vocês vão ter que fazê-lo à risca. Não pode errar em nenhuma vírgula, deixar nenhum acento de fora. Mas eram incapazes disso. E isso era para mostrar que é impossível cumprir todas as normas da lei. A lei não justifica, ela condena, pois exige a obediência perfeita, e nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós estamos nesse mundo caído. A maldição da lei é abrangente, aplicada sobre todos os que vivem debaixo do seu regime, e não apenas as pessoas que não a conhecem. Tem uma expressão em Minas, né? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Os judeus acreditavam que somente eles experimentavam do favor de Deus, porque eles eram descendentes de Abraão. Os demais não. Só quem era verdadeiro filho de Abraão, então poderia ser abençoado. O autor, comentarista Adolf Pohl, levanta a questão, quem era Abraão? Ele fala, olha, Abraão, ele foi justificado pela fé, antes mesmo de ser circuncidado. Ele não havia sido circuncidado para ser ali abençoado, e as promessas, como é mencionado em Gênesis 15, versículo 6, sua circuncisão aconteceu apenas 10 anos, uma década depois da sua justificação. Romanos 4, 5 o descreve como um ímpio, que Deus chamou para si, iniciando através dele essa história da bênção para todas as nações. Abraão não era uma pessoa maravilhosa, perfeita, e o Senhor falou, nossa, eu vou chamar Abraão, porque ele é. Não. O Senhor chama Abraão e diz para ele, eu serei na sua vida, eu serei na sua descendência. Em nenhum momento o homem é alguma coisa merecedor. O argumento de Paulo é que os judeus estavam enganados. Eles também estavam inclusos na universalidade do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3, 23. E somente Jesus Cristo ficou de fora da maldição da lei, porque foi o único que jamais pecou. E por isso Paulo, no verso 11, fala, o justo viverá pela fé. Ele relembra Abacuque 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que a vida e a justificação diante de Deus são alcançadas pela confiança em Cristo, e não pelas obras da lei. Não há base para a nossa aceitação de Deus, a não ser na obra salvadora de Cristo, não em nós. A base não é o nosso patriotismo, nossa devoção, filho de quem? Não é porque nós ajudamos, contribuímos ou levantamos alguma parede, não é nada disso, não é nada do que nós fazemos, ou que fizemos, ou que faremos, mas pelo que Cristo fez, pelo que Cristo tem feito, pelo que Cristo fará em nossas vidas. D.A. Carson diz, na justificação Deus nos justifica. Ele declara que nós somos justos por causa do que Cristo fez. A justificação vem fora de nós, mas a nossa auto-justificação é uma tentativa nossa de nos justificar, é algo interno, é algo que o eu ali tenta ser engrandecido. Ninguém é justificado pela lei. Verso 12 nos menciona isso. A lei oferece vida apenas a quem cumpre perfeitamente.
Paulo cita Levítico 18, versículo 5, aquele que praticar essas coisas, por elas viverá. Como isso é impossível, a lei não se torna uma bênção, mas se torna um fardo. E por isso, aqueles que querem ser merecedores pelas suas obras, a lei é um fardo, pesado, árduo. A lei nos mostra a necessidade de um Salvador, e não da nossa suficiência em sermos salvos. Imagine que estejamos em um tribunal, sendo julgados, merecidamente julgados, que merecíamos sim a condenação à morte, e ali um pouco antes de recebermos aquela condenação, um se levanta, apenas um, assume o nosso lugar, e nos é falado: a sua dívida está quitada, pode sair, mas lembre-se daquele que o libertou, e viva honrando todos os dias da sua vida. Aquele que assume o nosso lugar, paga um preço. Ele não só assume nosso lugar, mas morre a morte que nós merecíamos. Isto é justificação. Isto é o que Jesus fez, Ele nos resgatou da condenação. Ele nos livrou da escravidão do pecado. Nós fomos comprados, nós éramos escravos do pecado, mas agora estamos presos a doces algemas em Cristo Jesus. Atados não pelo peso da lei, mas pelo amor, pela graça, pelo favor. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A lei nos dá consciência de que somos pecadores. Lucas 18, 9 a 14, nos fala do publicano e do fariseu. E ali enfatiza o contraste. Um falando: eu fiz, eu faço, Senhor, eu faço minhas orações, Senhor, eu faço ali as minhas ofertas, eu sou uma pessoa muito boa, Senhor. Olha, que sorte que o Senhor tem de ter um servo como eu. E falava de si para si mesmo. Mas o publicano, de longe, nem tinha levantado ainda o seu semblante, estava com a cabeça baixa, e batendo no peito dizia: sê propício, sê favorável a mim, pecador. A salvação em Cristo nos livra da maldição da lei. Isso é o segundo argumento. O contraste está aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, versículo 13. O ponto central da argumentação de Paulo é apresentado nos versículos 13 e 14. Cristo pagou o preço para nos libertar da maldição da lei. O objetivo desse resgate é que a bênção de Abraão fosse ali realmente derramada sobre toda essa descendência. Esse descendente de Abraão que poderia abençoar todas as tribos, todos os povos, dos quais nos foi apresentada essa graça, essa maravilhosa graça. Não só aos judeus, mas a todos que crescem no Senhor Jesus, como único Senhor, como único suficiente Salvador, como Filho de Deus que vem em nosso favor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Como Ele fez isso? Como Cristo se fez maldição em nosso lugar? Ele assumiu a nossa rejeição, a condenação, carregando os nossos pecados na cruz. A imagem do madeiro da cruz reforça a ideia de maldição pública, vergonhosa, de algo horrendo, algo que dava calafrios. As pessoas passavam perante alguém que tinha sido crucificado, aquilo era horripilante, tanto a crueldade, tanto a dor terrível que aquela forma de matança causava na pessoa que estava sendo crucificada,
quanto também na questão, no caso, para os judeus, na questão legal, no que a Bíblia dizia, no que a palavra de Deus dizia. Pastorei a igreja de Pontalina durante 10 anos, e uma irmã muito piedosa, muito querida, Dona Aninha. Dona Aninha, já no final da vida dela, ela começou a esclerosar, e ela tinha umas coisas muito engraçadas, muito interessantes. Ela ia, por exemplo, entregar seus dízimos, ela pegava, a hora que ia colocar, ela dava uma olhadinha para trás. Ela tinha ali a questão também, ela chegava às 5 horas da tarde, o culto era às 7h30 da noite. E ela falava, cadê esse povo? Esse povo não é crente, não. E se Jesus voltar agora? Eu brincava com ela, Dona Aninha, se fosse assim, só nós aqui, que vamos para o céu, família pastoral, que a gente já está dentro dos limites do lote da igreja mesmo. E ela falava assim, assim é, Dona Aninha. Mas era uma irmã muito piedosa, até o final da vida dela. Uma pessoa que, mesmo ali acamada, num estado deplorável, ela persistiu com sua fé inabalável no seu Senhor. E tinha uma outra coisa que era muito interessante, a Dona Aninha, toda vez que nós íamos cantar determinado hino, o hino 26, ao Deus grandioso, que fala, quando percebo que na cruz maldita, por teu amor Jesus morreu por mim, e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim, o fato de nós cantarmos cruz maldita, ela falava, maldita não, é bendita a cruz. Sim, a cruz é bendita para aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas eu entendi a Dona Aninha, que ela tinha resistência, e às vezes cantava até bendita, bendita. Para ela a cruz era bendita porque era símbolo da sua salvação, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por todos nós. No entanto, a cruz, sim, na época era símbolo, um instrumento de morte na lei mosaica, era associada à maldição divina, à rejeição de Deus por aquela pessoa. E uma pessoa que era apedrejada, a pessoa era morta e colocada ali no madeiro, tinha esse sentido de ser rejeitado por Deus. Deuteronômio 21, 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito. Essa associação, porém, sofreu uma transformação radical com a morte de Jesus. A cruz, antes símbolo da maldição, tornou-se símbolo da nossa vitória, da nossa salvação, do triunfo. Nós celebramos e celebraremos mais uma vez daqui a pouco, não a morte meramente, mas o triunfo do nosso Senhor sobre a morte, a vitória de Cristo. Por isso nós celebramos, nós não lamentamos. Em Cristo, a bênção de Abraão chegou aos gentios. Paulo afirma que a promessa feita a Abraão antes da circuncisão o estabeleceu como pai de todos nós. Ele era um símbolo ali realmente. Ele apontava para com a bênção que seria demonstrada. Da sua descendência veio o Salvador. Mas ele não era o Salvador, Cristo era. Ele não era o perfeito, Cristo era. Ele não seria aquele que nele abençoaria, mas o perfeito, o justo, o Filho de Deus. Em Cristo, tudo se concretizou. Em Cristo, quando o Senhor disse, olha para as estrelas, vou chamar uma descendência. Sim, nós mesmos sendo de diversas famílias, de diversas origens, somos um único povo, chamado pelo Senhor, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações perante o Senhor, segundo as Sagradas Escrituras. Deus agiu em Cristo para a nossa salvação, e é somente por meio dele que recebemos. O Senhor Jesus declara em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não sou um caminho, uma verdade, uma vida, não é uma opção nesse mundo, onde a verdade é relativizada. Não, Cristo é. E quem não é em Cristo, não é. Ou estamos no Senhor ou não estamos. Não há um meio termo.
Jesus continua chamando: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Nós não precisamos viver pensando que temos que fazer por merecer, porque nós não merecemos, a não ser o inferno. Mas Cristo nos propõe um caminho melhor, lançando sobre Ele. Ele cumpriu tudo que era necessário, Ele fez tudo que era necessário, perfeitamente. John Stott enfatiza que a fé é tomar a posse de Jesus Cristo pessoalmente, encontrando-se com Ele na cruz. E o que quer dizer isso? É que Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, nossa única esperança. Não há outra esperança. Não há outra esperança. Essa verdade é ilustrada em um dos livros mais publicados e lidos no mundo inteiro, a obra de O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan fala de um personagem ali, o livro O Peregrino é uma alegoria, e ali tem um personagem que o personagem, o nome dele é Cristão, e o ponto, realmente o auge ali, é quando esse personagem, sobrecarregado pelo peso do pecado, chega a um certo lugar, um lugar onde ele vê uma colina com uma cruz, e abaixo uma sepultura, um túmulo. Ao encontrar a cruz, ao chegar diante dela, aquele fardo tão pesado, tão árduo, se solta imediatamente, e rolando para a sepultura, diz John Bunyan, de onde nunca mais sairia. Aliviado então, aquele homem proclama: bendito seja aquele que com seus sofrimentos me deu descanso, e com sua morte me deu a vida. Bendito seja Cristo. O objetivo da obra de Cristo era que recebêssemos essa vida, que recebêssemos o seu Espírito. Verso 14. O dom do Espírito Santo era uma bênção plena, prometida a Abraão, aos seus descendentes. Muitos aí estão subindo, descendo o morro, indo para Jerusalém, querendo ser batizados de novo no Rio Jordão. Fazer para ser merecedor, ou fazer para receber. Não. Tudo é pela graça, tudo é de graça. Nós temos sim uma responsabilidade, uma vez que temos essa graça, nós temos que viver de acordo com esse chamado. Concluindo, Paulo nos exorta a focarmos exclusivamente na pregação de Cristo crucificado. A lei, como um espelho, ela revela nossa necessidade de um Salvador. A cruz demonstra o amor de Deus em promover esse Salvador. A salvação é um presente, recebido pela fé, e não por obras. Infelizmente, muitos, assim como na época dos Gálatas, têm sido fascinados por novas revelações, por novos ensinos, e não só um G12, como na época o teve, mas muitas outras filosofias, vãs filosofias, têm sido disseminadas, pessoas têm adentrado as igrejas com engano, e nós temos que combatê-las, não com achismo, mas com a palavra de Deus. O que está escrito, nós devemos viver. A boa notícia permanece: em Cristo somos livres da condenação, para viver uma vida de servidão. Somos servos de Cristo. Servo que serve, serve. Mas servo que não serve para nada. Somos salvos por um propósito, não para nós mesmos, não para nossa alegria, não para nossa... Não, nada em nós. Mas a glória daquele que nos libertou, daquele que nos chamou, daquele que nos elegeu, daquele que nos escolheu. A cruz não é apenas um símbolo, é o lugar da nossa esperança, onde nossa esperança foi restaurada, onde encontramos
verdadeira vida naquele que nos redimiu, naquele que nos salvou. Algumas aplicações para as nossas vidas. Confiemos unicamente na pessoa de Cristo para a nossa salvação. Vivamos uma vida de gratidão e obediência, como resposta ao que Deus fez em Cristo por nós. Mas então nós não precisamos fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras. Nós não fazemos para merecer ou conseguir, mas porque nos foi graciosamente nos concedido a salvação. Hoje nós buscamos, pela mediação do Espírito Santo, viver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao nosso Senhor, sede santos, porque Ele é santo. Nós todos devemos viver assim. Proclamemos a mensagem de salvação em Cristo a todos, quer judeus, quer gentios, todos necessitam, todos, crianças, velhos, mulheres, homens, doutos, pessoas simples, todos carecem dessa maravilhosa pronunciação, nesse maravilhoso anúncio, que em Cristo, graciosamente, somos salvos. A Ele toda a glória. Amém. Senhor, ajuda-nos a viver retamente nos Seus preceitos. Não permita que nós sejamos iludidos, fascinados por coisas que não estão nas Tuas Sagradas Escrituras. Vivamos a verdade, buscando viver diligentemente nela. Que não estejamos fazendo um adendo, acrescentando. Não, Senhor. Tudo que era necessário foi escrito, nos foi concedido e está em nossas mãos, que a Tua palavra revelada, que nós, ó Pai, vivamos à risca, que uma vez que as Tuas Sagradas Escrituras são a nossa regra de fé e prática, vivamos de forma condizente. Assim nós agradecemos, bendizemos e rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Teremos um